Fala meu povo, canal do Lu, mais um vídeo interessante aqui para você. Mas antes, vou pedir para que você se inscreva, deixe seu like, se possível compartilhe o vídeo. Hoje eu estou vindo, gente, para repercutir os diversos comentários sobre o consignado privado. Mas são muitos comentários negativos, muitos. E aí eu vou aproveitar e esclarecer aqui algumas informações, alguns pontos que precisam ser esclarecidos. Mas a maioria dos comentários, gente, negativos olha, esse empréstimo é fake, é tudo mentira. Inclusive, gente, teve uma pessoa que comentou aqui no canal do Lu, falando que o canal tinha sido pago para falar do consignado e colocar essas pessoas que foram aprovadas, que essas pessoas eram fake. Ai, Deus, bora lá. Primeiro, gente, para quem não sabe, o canal do Lu tem um grupo, né? E também tem um e-mail que recebe todos os dias vários e-mails, gente, mensagens de pessoas que conseguiram, de pessoas que não conseguiram, cada um com uma situação diferente. Mas aí eu entendo que as pessoas estão meio que, né, que desanimadas, que frustradas por não terem conseguido até aqui. Mas, por exemplo, gente, afirmar, né, colocar que eu estou sendo pago pelo governo para colocar quem foi aprovado, para falar bem, e em nenhum momento aqui, gente, eu tenho feito elogios para o empréstimo, eu só tenho falado que está difícil, eu tenho falado das dificuldades de cada trabalhador, porque é isso que tem acontecido, muita gente realmente tem conseguido, e quando eu venho aqui e, e eu digo que o trabalhador conseguiu, não é para como é que fala, vangloriar ou para enaltecer o empréstimo consignado, e sim para dizer que realmente ainda há esperança, certo? E, gente, como por exemplo, tem gente que estava tentando, não conseguiu pela facta, e aí foi e conseguiu por outra bem melhor, e é verdade. Inclusive, o que eu vou pedir? Para que essas pessoas que receberam, que fizeram e tiverem vendo o vídeo, aproveita e comenta aqui para as pessoas entenderem que não é mentira, né? Que não tem nenhuma invenção aqui. Mas o que de fato tem acontecido são as pessoas que não estão conseguindo de maneira nenhuma. Principalmente, esses comentários têm vindo mais dos trabalhadores frustrados que sequer receberam alguma oportunidade, sequer receberam alguma resposta das simulações que eles fizeram. Que sequer receberam uma proposta, né? Mas aí, gente, esses trabalhadores têm que lembrar da situação que ele está. Tem trabalhador que é temporário. Trabalhador temporário ou intermitente, provavelmente ele não consiga. Tem trabalhador que a empresa está com problema fiscais, também não vai conseguir. Ou tem trabalhadores que simplesmente não têm o perfil que o banco quer, né? Ou o mínimo que o banco exige para você ter ali, por exemplo, de registro em carteira. Quando você envia, aliás, quando você faz a simulação, o banco ele vai receber na hora lá a sua proposta, seu pedido, ele vai ter acesso através do e-consignado, o seu nome completo, a seus dados, né, seu CPF, a data de admissão da sua empresa, o CNPJ da sua empresa. Então o banco ele consegue identificar quanto tempo você tem naquela empresa, ele identifica o tamanho da sua empresa, se é pequena, média ou grande porte, certo? E aí ele também analisa os seus dados e os dados da sua empresa, que é a fonte pagadora, certo? E aí tem bancos que, por exemplo, a Facta estava liberando somente para quem tinha pelo menos 9 meses, no mínimo 9 meses. Agora parece que isso foi alterado para 3 anos. Mas isso foi para dar uma barrada, tá? E aí nós temos Caixa Econômica Federal, que só está liberando para quem tem um score bom.
né? Ou que está mais ou menos. Nós temos o Banco do Brasil, que libera, mesmo a trabalhador estando negativado, mas não é todo mundo que tem conseguido, ou que tem recebido proposta. Mas pelo que eu vi aqui, a maioria que recebeu proposta do Banco do Brasil, gente, tem conseguido ser aprovado. A maioria. Então, quem recebeu pelo Banco do Brasil, comenta aqui. Pela Caixa, quem conseguiu, aproveita e comenta aqui. Porque é muito fácil. Se fosse mentira, gente, se fosse um golpe, como muita gente tem falado que é um golpe do governo, gente. Ah, outra coisa, gente. Tem gente colocando culpa no governo especificamente. Gente, o que o governo fez? Tem, claro, o governo tem a parte que ele é culpado, sim, mas bora lá. O governo, ele tem um acordo com os bancos. Quando foi para criar o novo consignado, o governo queria ditar as taxas. Ele queria ter um teto máximo de taxa, mínimo máximo. Então o governo queria fazer como no INSS, um teto máximo. Como o empréstimo do FGTS que tem um teto máximo. Eu acredito, né? Aí, o que aconteceu? Os bancos falaram, não, se vocês colocarem teto, para a gente vai ficar ruim. Então o governo aceitou. Só que, e também na parte de cadastro. O governo, existe aí uma distorção, né, nas informações, o ministro Haddad várias vezes falou, o cadastro, as análises vai depender de cada banco, para cada trabalhador. Cada banco vai ter aí a sua análise para cada trabalhador. Aí, gente, me vem o ministro Luiz Marinho, né, que é uma benção, e me fala totalmente diferente, aí faz piorar a situação nas pessoas. As pessoas falam, mas o Haddad falou uma coisa, o ministro Marinho falou outra, então, inclusive, vou aqui pegar aqui que ele falou, gente, tá aqui no meu canal. E eu vou mostrar para vocês esse short aqui, ó, que tá no canal do Lu, do ministro Marinho. Fizemos um vídeo sobre o crédito do trabalhador, ministro, e as pessoas comentaram muito, curtiram muito e surgiram algumas dúvidas. E a gente trouxe o ministro do Trabalho para tirar essas dúvidas da população que está muito atenta às regras do crédito do trabalhador. Uma das dúvidas que chegou para a gente, ministro, é a dúvida do Daniel Cristóvão. Ele pergunta, quem está com restrição no nome vai poder aderir a esse empréstimo? Daniel, vai sim, porque a garantia que você tem para oferecer é o teu emprego, a tua folha de pagamento. O que você, quando entrar na tua carteira de trabalho digital, dizer, olha, eu necessito de empréstimo, o banco não tem que observar mais nada, a não ser a tua condição de trabalhador assalariado com carteira assinada. E aí ele vai tomar conhecimento do teu perfil, quanto você ganha, qual tempo você está no emprego, qual a condição do teu empregador para poder traçar o teu perfil de possibilidade de pagamento. A partir da tua folha de pagamento vai dizer qual a proposta que vai fazer. Muito importante, você entrou na tua carteira de trabalho digital, você vai dizer, todos os bancos tomarão consciência do teu perfil e perfil do teu empregador, portanto todos os bancos podem traçar a partir daí qual a proposta que vai lhe oferecer. Não tenha pressa de tomar a decisão de fazer o contrato. Analisa direito, espere receber todas as propostas para escolher a que for a parcela menor que ofereça para você. Perfeito. Aí, Daniel, tiramos a dúvida que moral, o ministro respondendo a sua pergunta. Fizemos um vídeo. E aí, gente, vocês viram, né? O ministro falando, lindo, né? O ministro falando, gente, só para que vocês tenham uma ideia, esse vídeo gerou 88 comentários, é um short. Um short, gente, gerar 88 comentários. E aí eu vou ler alguns comentários aqui. Só esqueceram de avisar isso para os bancos. Exatamente. No vídeo, o ministro diz: o banco não tem que olhar mais nada, só se você tem o registro e acabou. Devera ser assim, né, ministro? Mas não está acontecendo isso. É bem mais lá embaixo. Já o ministro Haddad foi mais realista. O ministro Luiz Marinho foi bem assim, Nárnia, né? Tá vivendo no mundo de Nárnia, tá no País da Maravilha, porque, vamos lá, gente, por exemplo, o José Antônio comentou assim, todos os bancos estão recusando, aí tem mais de várias respostas aqui, todos os bancos recusando. A Caixa me recusou porque estou negativado, Reginaldo. E aqui o olho só colocou zica. Nenhum banco está aprovando negativado. Até onde eu sei, o ministro do Trabalho não manda nos bancos.
Exatamente. O Gamorim, até onde ele sabe, e é verdade, é sim senhor, o ministro não manda nos bancos. Então, entra naquela história que o ministro Haddad havia falado. Cada banco, cada análise para cada trabalhador, certo? E aqui, ó, o Ailton Santos Ferreira. Eu fiz 8 simulações e não recebi nenhuma proposta ainda. E tenho uma margem de R$ 700 e meu salário é de 2.000. Pois é, gente. E aqui, ó. O Valkenei, o Meu Tudo, tá negando, negativado. Vou fazer simulação pelo app do Meu Tudo e diz que não tenho proposta para mim. E aqui o Felipe 91079. Na prática está sendo outra coisa. E aqui a Crislane Barbosa. Falar é fácil, vem para o nosso lugar, está negativado e tentar pegar empréstimo no teu banco Caixa Econômica Federal, bebê. Gostei, gostei do comentário. E aqui a outra, gente. Tudo mentira. Fui na Caixa que é de governo e fui negado. Itaporanga. Se tá falando. Pois é, tá falando uma coisa. Falar é fácil. Quem tá negativado, os bancos não estão aprovando. E aqui, ó, isso é uma maravilha. Isso é uma bênção para a sociedade ou para os bancos. Ribamar. Ele tá sendo irônico, tá, gente? E aqui. E aí tem vários comentários, gente, para vocês terem uma ideia. Então, claro, gera esse desencontro de informações. E aí, muita gente achando que esse empréstimo é fake. Não é fake, gente. É dificultoso, que é diferente. Nem todo mundo tem conseguido. Mas vamos esperar para o dia 25 para ver se essa realidade vai mudar. Pode ser que não mude, tá, gente? Pode ser que você que não conseguiu agora também não consiga quando começar dia 25. Pode ser, então já alertando vocês. Não é mentira, mas também, gente, o que deu a entender, o que ficou assim para as pessoas poxa, o presidente Lula falou que seria uma bomba de empréstimo. Seria né? O presidente Lula falou isso, seria uma bomba de crédito nesse país. Mas acho que ele não soube falar, né, gente? Desculpa, gente, mas não tá para segurar. Enfim, aí o ministro Haddad fala uma coisa, o presidente Lula fala uma coisa, o ministro Haddad fala outra e o Luiz Marinho fala outra totalmente diferente. Mas olha, quer um conselho? Vá pelo ministro Haddad. O ministro Haddad diz, havia dito, nas palavras dele, abre aspas, que cada banco ficará responsável dos cadastros dos trabalhadores, fecha aspas. Então, se ele disse isso, gente, podem acreditar. Então, cada banco, e é verdade, gente, porque o PicPay aprovou alguns, mesmo negativado, gente pegando 22, 15, 20. A QI, logo de cara, conseguiu aprovar alguns, bem negativados, sem saldo no FGTS, e pegou. E a Meu Tudo, uma mixaria de valores, mas liberou. A Facta também pegou no começo, e aí vai entrando novos bancos. Calma, gente. Aí a gente vai abrindo o horizonte. Mas o que eu quero dizer não é fake, mas que você tem que tomar também cuidado com golpes. Inclusive tem gente aí mandando links dizendo que ser de bancos para você ir lá e contratar na hora. Cuidado. A contratação é feita primeiro. O início da contratação é somente pela carteira de trabalho digital. Muito cuidado com as fakes também, com os golpes. Então, relembrando aqui a todos os trabalhadores, ou quem ainda não fez, você deve acessar a carteira de trabalho digital, colocar lá simulação, e aí quando tiver aprovado, simulação, perdão, e aí você vai receber propostas pré-aprovadas no valor mais ou menos do que você queria, ou dentro do seu perfil. E aí você retorna para o link, vai ser direcionado para o banco. Se você já tiver conta naquele banco, vai fazer tudo lá. Enfim, muita coisa para a gente falar, né, gente? E aí, você acha que vai conseguir? Você acha que dia 25 vai mudar alguma coisa ou não? Ou para você também isso é fake? Não tem nada de empréstimo? Ou é só um empréstimo? Tem gente falando que é empréstimo pessoal disfarçado de consignado. Ai, gente, tem cada comentário que se eu colocasse aqui, tem gente falando que gente,
Estou ajudando o governo a enganar os trabalhadores com esse empréstimo. E que tem gente que já até perdeu móveis por conta desse empréstimo. E não é, gente, pelo amor de Deus. Eu até vou ler aqui o comentário. Eu vou printar esse comentário aqui para vocês. Eu, assim, claro, me entristece ler isso, né? Mas eu não tô aqui para enganar ninguém. Até porque cada um aqui já tem mais de 18 anos, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, pelo amor de Deus, mais uma vez, né? Deixa eu ver aqui o comentário. É que é tanto. Aqui, ó. A nossa amiga comentou a seguinte. Não. Poxa, cadê o comentário dela? Tá aqui. O comentário dela, não vou falar o nome. Já chega, Lu, você não tem culpa, mas você está entrando na onda do governo, enganando o povo com esse empréstimo. Teve gente que eu conheço que perdeu móveis da sua casa porque pediu dinheiro emprestado se confinando nesse empréstimo. Ah, deve ser se confiando nesse empréstimo. Então, cuidado, não faça nenhuma besteira contando com esse dinheiro, pelo amor de Deus, tá? O canal volta a qualquer momento com mais um assunto interessante aqui para vocês. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe seu like, participe, comente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Amém, gente. Tchau, tchau.